Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 68. Bons estudos! Oi, seu Ananias. Oi. Tudo bom? Tudo bem. Será que o senhor podia me dar uma forcinha aqui, seu Ananias? Claro que sim. O que eu posso te ajudar? Bom, é o seguinte. Eu precisava de medalhas como essas aqui, ó. Só que eu precisava de muitas, porque é para premiar todos os vencedores das Olimpíadas que a gente está organizando lá no colégio. Sim. Tem muita gente participando em muitas categorias. Será que dava pra gente fazer? Bom, essa aqui é uma medalha que tem um desenho esculpido em alto relevo. Bastante complexo. Entalhar essas medalhas uma a uma ia dar muito trabalho. Ah, claro. E eu duvido que fossem ficar todas iguaizinhas, né? Seria uma loucura. Justamente por isso que eu vim falar com o senhor, seu Ananias. Será que não tem um outro jeito da gente fazer? Bom, ficaria mais fácil e prático se a gente utilizasse um molde. Assim a gente poderia cunhar a quantidade que você precisa e ficariam todas iguaizinhas. Mas é claro, né, seu Ananias? Como é que eu não pensei nisso antes? Mas e o molde? Como é que a gente ia fazer? Bom, o molde para cunhar essas medalhas aqui pode ser feito por eletroerosão. Preste atenção, porque este é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai conhecer um método de usinagem muito utilizado, a eletroerosão. Vai aprender os princípios do processo e vai ver o que é eletroerosão por penetração e eletroerosão a fio. E ainda vai conhecer qual é o melhor material para se produzir um eletrodo capaz de usinar moldes ou peças no formato desejado. A eletroerosão é um processo que desintegra partículas metálicas por meio de descargas elétricas. As primeiras descrições desse processo datam de meados do século XVIII. Naquela época já se sabia usar descargas elétricas para transformar partículas em pó metálico. Mas esse processo só passou a ser usado na indústria há cerca de 60 anos. A eletroerosão foi usada, primeiro, para a recuperação de peças com ferramentas quebradas em seu interior, como brocas, machos e alargadores, por exemplo. Teve grande desenvolvimento durante a Segunda Guerra Mundial. Havia necessidade de acelerar a produção industrial num quadro de escassez de mão de obra. Isso impulsionou a pesquisa de novas tecnologias. O objetivo era aumentar a produção com o mínimo de desperdício. Foi o início da era da eletroerosão. A eletroerosão é um processo de usinagem que vem ganhando espaço ultimamente. Indiretamente, ela está ligada a objetos do nosso dia a dia. Esta medalha aqui, por exemplo, ela é uma peça única que foi feita num molde. Olha só esse molde aqui. Ela encaixa direitinho, dá uma olhada. Viu só? Funciona mais ou menos como uma forma de bolo. É o mesmo princípio. Esses moldes, que funcionam como uma forma, podem ser feitos através da eletroerosão. Através da eletroerosão, a gente pode reproduzir centenas e centenas de cópias da peça que a gente quiser. Caio. Dá uma olhada nesse xadrez. Como é que serão feitas essas peças tão perfeitas? Não sei não. Usinar uma peça como essa é difícil. A fresadora até que faz essa usinagem, Tito, mas você já imaginou o trabalhão que daria e o tempo que não ia levar? Para chegar a essa superfície assim, com alta qualidade de definição, sem distorção e sem nenhuma alteração visual? É só usando um molde, né? Mas aí o problema ia ser outro, Tito. Como a gente ia conseguir um molde para peças de geometria tão complicada? Eu acho que a solução está na eletroerosão. É isso mesmo. Primeiro é preciso fazer os moldes das peças do xadrez. O melhor processo para isso é a eletroerosão. Foi feito um molde para cada peça, das mais simples às mais complicadas. Repare só nesse molde. Por eletroerosão, dá para fazer esse molde em uma só fase de operação. Na verdade, esse jogo de xadrez é uma obra de arte da eletroerosão e mostra bem os recursos desse processo. Afinal, seu Ananias,
O que é essa eletroerosão? Bom, a eletroerosão é um processo bastante complexo e grande parte dele a gente não vê. Primeira condição. Para que ocorra a eletroerosão, é necessário que tanto a peça que vai ser usinada quanto a ferramenta que vai ser usada sejam bons condutores de eletricidade. Isso porque a eletroerosão se baseia na remoção de material por descargas elétricas. Bom, isso é lógico, né, seu Ananias? Como é que a gente ia querer uma descarga elétrica se os dois materiais não fossem bons condutores de eletricidade? Isso. Bom, daí nós temos dois tipos de eletroerosão. Uma que utiliza um fio de latão ionizado, condutor de corrente elétrica que produz descargas elétricas responsáveis pela erosão do material. E por isso mesmo chama-se eletroerosão a fio. E o outro tipo mais comum, que é a eletroerosão por penetração. No caso da eletroerosão por penetração, a ferramenta que produz a erosão, ou seja, que faz o desbaste da superfície usinada, é o eletrodo. O eletrodo deve ter o mesmo desenho da peça que se deseja fabricar. A peça e o eletrodo são mergulhados num recipiente que contém um líquido isolante. É um líquido não condutor de eletricidade, chamado dielétrico. Bom, aqui na minha oficina eu tenho dois tipos de dielétricos, o óleo mineral e o querosene. E qual dos dois é o melhor, hein, seu Ananias? Bom, aí depende, né? O querosene é mais perigoso porque é inflamável, né? Requer cuidados especiais. Ele exala um cheiro muito forte, polui e até faz mal para a saúde. Bom, mas vamos voltar para o esquema da eletroerosão. Para entender melhor, você vai ter que colocar a sua imaginação para funcionar, porque tem muitas coisas que a gente não percebe apenas olhando. Tanto o material a ser usinado quanto o eletrodo são ligados através de cabos a uma fonte de corrente contínua, CC. O eletrodo tem polaridade positiva e o material tem polaridade negativa. Por último, os cabos são conectados a um interruptor que aciona e desliga o fornecimento de energia elétrica para o sistema. Ao ser ligado o interruptor, forma-se uma tensão elétrica entre o eletrodo e o material. No começo, não passa corrente elétrica porque o fluido dielétrico funciona como isolante. Mas quando se diminui o espaço entre a peça e a ferramenta até uma determinada distância, o dielétrico passa a atuar como condutor. Daí se forma uma espécie de ponte de íons entre os dois. Como assim uma ponte de íons? Você não sabe o que são íons? Bom, isso eu já aprendi. Íons são aquelas partículas carregadas eletricamente. Bem, vamos por parte. Temos íons carregados positivamente, os cátions, e temos íons com cargas negativas, que são os ânions. Essas partículas, em contato num líquido condutor, estabelecem uma corrente. Partículas migrando de um lado para o outro, uma ponte de íons. Bom, até aí eu entendi, seu Ananias. Mas como é que esse processo vai usinar a superfície da peça? Bom, vamos ter que imaginar um pouco mais porque não é visível. Bem, depois que a peça e o eletrodo se aproximam até uma distância onde se forma a ponte de íons, produz-se uma centelha que aquece a superfície do material dentro do campo de descarga, fundindo aquela região da peça. Dependendo da intensidade da corrente aplicada, a temperatura ali pode variar de 2.500 a 50.000 graus Celsius. O processo de erosão ocorre simultaneamente na peça e no eletrodo. Com ajustes convenientes da máquina, é possível controlar essa erosão, de modo a obter até 99,5% de erosão na peça e apenas 0,5% no eletrodo. Com a erosão, o material vai ficar com o formato do eletrodo. Outro detalhe importante é a distância entre a peça e o eletrodo. A distância mínima na qual é produzida uma centelha é chamada de gap. Vem da palavra inglesa gap, que significa folga. Gap, na verdade, é o comprimento da centelha e depende da intensidade da corrente aplicada. O tamanho do gap pode determinar a rugosidade da superfície da peça.
Com um gap alto, o tempo de usinagem é menor, portanto, a rugosidade é maior. Quando o gap é baixo, o tempo de usinagem é maior e a rugosidade da superfície da peça é menor. As partículas fundidas são desintegradas na forma de minúsculas esferas removidas do local. O líquido dielétrico ajuda nessa limpeza. Na região usinada fica uma pequena cratera. O eletrodo se afasta e é interrompido o fluxo da corrente. O ciclo recomeça com a reaproximação do eletrodo até a distância chamada gap, provocando nova descarga. Descargas sucessivas vão acontecendo ao longo de toda a superfície do eletrodo, até se obter na peça o perfil desejado. No final, teremos uma matriz, que é uma cópia fiel do eletrodo, só que invertida. A frequência das descargas pode alcançar até 200 mil ciclos por segundo. Quer dizer, em 1 segundo, acontece 200 mil vezes esse processo que a gente acabou de ver. É incrível, não é? Em princípio, todo material condutor de eletricidade pode ser usado como eletrodo. Mas nem todos valem a pena, viu? A gente precisa lembrar que a resistência mecânica do material tem que ser levada em consideração. O melhor são aqueles materiais que têm um ponto de fusão elevado e são bons condutores de eletricidade. O cobre, por exemplo, Caio, ele deve funcionar bem. Existem eletrodos metálicos, como os de cobre, e os não metálicos, como os de grafite. Entre os metálicos, os mais utilizados são esses aqui, eletrodos de cobre eletrolítico, além dos de cobre tungstênio e de cobre sinterizado. Eles apresentam um ótimo acabamento e o mínimo desgaste durante o processo de eletroerosão. Já entre os não metálicos, o mais usado é o de grafite. Eles são insensíveis a choques térmicos, porém eles são quebradiços. O grafite é um material de fácil usinagem. Ele conserva suas qualidades mecânicas mesmo exposto a altas temperaturas. Praticamente não se deforma e ele é bem leve. No entanto, eles não podem ser moldados ou conformados e não aceitam redução por ácido. Bom, você já viu em detalhes como é o processo de eletroerosão por penetração. Vamos conhecer agora um outro processo, a fio, que é ideal para contornos complexos, como é o caso dessa peça aqui, que foi feita nesta máquina. Observe o fio que passa por dentro da peça. É de latão ionizado e atravessa a peça submersa em água desionizada, ou seja, sem cargas. Entre o fio e a peça ocorrem descargas elétricas que cortam o material. Vamos conversar agora com um técnico, o Sérgio, para explicar para a gente como se programa uma máquina a fio. Por favor. Bom, a gente programa o corte no computador, o que permite o corte de perfis complexos e de alta precisão. Em alguns equipamentos existe o plotter, que é uma espécie de traçador gráfico. É importante porque permite que a gente confira a execução do programa pela máquina. E assim a gente pode melhorar cada vez mais o nosso desempenho. É isso aí. A utilidade do processo de eletroerosão a fio é muito grande. Por exemplo, se o perfil que desejamos é passante, então se faz a fio. Através desse processo é possível confeccionar ferramentas de corte, dobra ou repuxo, como por exemplo placas de guia, porta-punções e matrizes. Quer dizer então que a eletroerosão é o melhor processo para eu produzir em série as medalhas que eu preciso. Mas que tipo de eletroerosão? Bom, pelo que eu aprendi hoje, é a de penetração. Tá no caminho certo. Quer dizer então que eu vou ter que fazer um eletrodo com o desenho daquela figura que eu quero cunhar. Daí, a partir desse eletrodo, eu vou produzir um molde. E com esse molde eu posso colocar numa prensa e sair produzindo as medalhas em série. E você, concorda que esse processo é o melhor para produzir as medalhas da Olimpíada? Então, vamos para a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que é eletroerosão e sua utilização na indústria moderna. Você ficou sabendo que a eletroerosão é um fenômeno em grande parte invisível, que se baseia na remoção de material fundido a partir de descargas elétricas que produzem temperaturas elevadíssimas. Conheceu ainda os dois tipos de eletroerosão mais usados, por penetração e a fio. E viu vários tipos de eletrodos, de vários formatos e de vários materiais. Nós aqui já conhecemos como funciona a eletroerosão. E você? Na próxima teleaula você vai conhecer mais um exemplo prático de usinagem por eletroerosão. Até a próxima. Tchau!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.